Deixa eu te falar uma coisa, ô Kleber, teve muita curiosidade do pessoal aqui no canal, tá? Sobre a tua vida, tá? Tanto no exército americano como no Afeganistão. Então, eu queria ver o seguinte, os primeiros dias lá, né? Como é que foi? Depois você conta pra gente das medalhas, das coisas, mas os primeiros dias, o que você sentiu da população, daquela... Porque é uma mudança brusca, né? Você tá um dia nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, tem toda a estrutura, depois você vai no Afeganistão, que é um local que até a água o pessoal desconfia um pouco. Como é que foi aí? Olha, é sensacional esse ponto que o senhor pegou pelo seguinte: quando você chega no Afeganistão, por exemplo, você chega, nós descemos no aeroporto de Kandahar, você entra em comboio de vários ônibus dentro da base mesmo do aeroporto, e você chega nos acampamentos, e você ainda não tem a arma em punho. Então você não tem visualização de nada do que é o Afeganistão. E aí a tramitação de documentação, de todo o trâmite para você ter a sua arma de volta, para treinamento, qualificar ela, novamente, é tudo feito dentro da base. Porque quando você chega, você recebe seu rifle, seu fuzil de volta, ele já perdeu a qualificação. Então você tem que qualificar com ele novamente para depois ir para a sua base designada, né, propriamente dita, que eu fiquei ao sul de Kandahar. E aquilo até então é muita informação, o cérebro não tem aquele time para identificar o que está acontecendo. Por enquanto, você está simplesmente como se fosse uma empresa, vários galpões, vários containers. Então, você não está assim, você chegou ainda em Kandahar, mas não chegou no Afeganistão. Quando eles vieram, os strikers, do Comanche Company, que é a companhia Comanche a qual eu pertenci, quando eles chegaram para me buscar, que eu entrei dentro do veículo militarizado, que eu peguei com arma e punho, todos os carregadores, que nós saímos da base, que é aquela coisa que algumas pessoas têm curiosidade de saber. Quando você está dentro da base, é green. A magazine, o carregador não fica na arma e você anda com ela desmuniciada, tranquilo. Se tiver uma situação um pouco de alergia, é amber. Você coloca o carregador, mas não coloca ela preparada para fogo, ela fica fria. Quando você saiu dos portões, aí abrem-se os portões do Afeganistão. Aí você entra. Aí o sargento em comando, ou o comandante, né, que era o capitão Flynn, fala, red, a galera vai para o vermelho e está preparado para o fogo, nós chegamos no Afeganistão. Aí já dá o golpe de segurança, trava e aguarda, né? Trava e, assim, é aquela coisa, eu cheguei, aí eu fui dentro do Striker não tem janela, e eu só vendo o pessoal. Aí, quando, beleza, essa parte, tá, vamos cortar, vamos direto. Eu cheguei no Afeganistão, boots on the ground, botas no chão. Aí o choque veio, comando. O choque veio. Porque quando você imagina de um lugar pobre no Brasil, sem infraestrutura nenhuma, seria o suprassumo do Brasil hoje. Não tem estrutura nenhuma, são villages comandados por elders, são villages espalhadas no Afeganistão, você não tem uma estrutura de cidade, como nós temos aqui no Brasil. Então, quando nós saímos para as patrulhas, você depara assim, com uma realidade, todo mundo sabe, que é desértica, né? E nada, sem estrutura nenhuma. E aquilo que você vê, os olhos das crianças, os olhos dos afegãos, quando nos veem, eles nos veem como esperança. Porque quando nós estamos fazendo uma segurança naquele perímetro, o Talibã, os insurgentes, não podem atacá-los, não podem obrigá-los, não escravizam, não usam eles para plantação de ópio, plantação de maconha, e eles têm um livre-arbítrio para tentar comercializar alguma coisa. Então, cara, é um choque, eu vou falar. Assim, engraçado que eu cheguei, nós chegamos ao sul do Kandahar e tal, e nós entramos a Front Neck, depois eu posso deixar aí alguns detalhes se alguém quiser procurar. Essa base, ela é muito grande. Inclusive, é onde eu tinha os containers, eu tinha meu quarto onde eu poderia tomar banho. Aí eu cheguei e falei, pô, cara, isso aqui não é tão ruim. Tinha até ar-condicionado no quarto. Só que infante ia lá a cada 2, 3 meses para ver meu quarto. É aquela coisa. Que bom que você gostou, só que não te pertence. Sabe aquela coisa? Olha bem para ele, porque só vai ver de novo daqui a 3 meses. E aí nós chegamos assim, aí
eu falei, cara, quando eu comentei na entrevistas, eu não tinha sido aceito ainda pela Comanche Company, né? Pelo segundo, eu fiquei no terceiro pelotão da Comanche Company, eu não tinha saído do segundo esquadrão, do terceiro pelotão, eu não tinha sido aceito pelo pessoal. Aí, quando você sai, eu lembro que quando eu cheguei, aí o cara, o sargento virou e falou assim, você tem uma carcaça bem forte. Me deu a 249, não é? 249. Você já era cabo aí, Kleber? Você já era cabo? Não, soldado. Olha, eu tava assim, sonhando com o meu Mosquito Wings, que é a minha asa de mosquito, porque meu rank era só velcro. Eu não tinha nem um mosquito, a asinha de mosquito eu não tinha. Cara, quando eu vi um soldado com aquela asa de mosquito, assim, eu falei, nossa, ainda vou ter uma asa de mosquito. Mas asa de mosquito que você fala, o que é? É quando você deixou de ser recruta. É o soldado, que você era recruta, é considerado recruta ainda. Como é que é isso aí? Recruta, porque é o seguinte, private, né? É private. O E1 é o como se diz, é o mosquito cocô do cavalo do bandido. O E1 é nada. Você nem tem rank, é só o velcro. Você não tem nem nada para tampar. A sua insígnia é velcro, está esperando alguma coisa chegar. Só que com 6 meses você recebe o seu Mosquito Wings, que é as asas de mosquito. Aí você já tem as suas asas de mosquito, você é considerado como um soldado. E o E2, que é Private First Class, seria recruta de primeira classe, soldado de primeira classe. Então, aquilo ali era eu acho que eu visualizava mais as asas de mosquito do que, por exemplo, as estrelas de um general, o general 5 estrelas, porque era algo tangível que eu poderia alcançar. E o legal é que eu alcancei, desde a E1, as asas de mosquito, até minhas divisas de sargento, eu consegui em tempo recorde, devido à maturidade que nós falamos. Porque eu chegava, tinha maturidade, desenvolvia atividades que talvez não deveriam ser feitas por mim, pela maturidade mesmo, e fui, como diz, promovido muito rápido. Mas voltando aqui ao Afeganistão, uma coisa assim que me surpreendeu, que assim, quando eu comento com as pessoas, Isso foi que ano, Clé? Que ano que era? Que ano que foi isso? Eu cheguei em 2010, junho de 2010. Tá. E aquela coisa, como todo brasileiro, meu sonho era fazer a diferença no mundo árabe. Meu sonho era fazer a diferença no Afeganistão. Com 2 semanas que eu estava fazendo patrulha lá, eu falei, joga uma bomba nuclear nesse lugar, gente. Pelo amor de Deus, não tem solução para esse lugar. Porque é muito... Cara, você imagina você tá num lugar totalmente inóspito, aqui no Brasil, é o Afeganistão em termos de... Quando eles falam, o brasileiro é malandro. Cara, as crianças de 5, 6 anos no Afeganistão chegam dançando para você, aí você olha que bonitinho, as outras vêm igual rato, pulam em cima de você e roubam tudo que você tem. No meio da patrulha. Você fala, que porra é essa? Cara, o iPro, os óculos, eles puxam, só que ele tem elástico, eles largam. Você, de 2 semanas que você está na patrulha, e a gente levava doce, levava tudo para eles. Assim que a gente virava as costas, era chuva de pedrada. Quer dizer, cara, você vai culpar uma criança dessa? Ela não sabe, ela foi criada com aquilo. O mundo dela é aquilo. Ela não tem, assim... A lei da sobrevivência é muito forte. Olha, teve uma vez com um evento que eu estava, aí como eu aprendi, porque no começo eu estava bem brasileiro, sorrindo para as crianças, brincando com as crianças, e quando eu via, tinha menino batendo com 2 pés no meu peito para roubar as coisas. E eu ficava assim, caramba, então não posso sorrir, não posso ser tão friendly, não posso ser tão amigável com as crianças. E eu tentava manter a linha, né? Chegava no perímetro, por exemplo, quando os nossos comandantes iam ter uma reunião com algum elder, com algum líder de alguma village, nós tínhamos que fazer segurança do perímetro. Quando nós fazíamos segurança do perímetro, você ficava responsável por aquele perímetro lá e ficava. E criança do seu lado brincando. Como eu comentei na outra entrevista, quando tem criança em volta, é maravilha. Não vai acontecer nada demais. Porque as crianças são um sinal que não foi plantado ID, não foi plantado em uma mina terrestre, não foi plantado emboscada. As crianças estão ali, é um sinal maravilhoso, que você está, de certa forma, de segurança. Só que aquelas crianças, elas já têm como diz, um instinto mesmo
de sobrevivência, cara, de se apostar do que puder e repetir o pé. Então, assim, uma vez eu estava, igual eu te falando, eu estava municiado, cara fechada e tal, e a criança chegou perto de mim e começou a dançar, e aí eu peguei, só que a gente é brasileiro, cara, você não tem como, né? Você faz 30 segundos de cara de mal e aí? Tal, e aí a criança, tá aí. Ele falava pasto, e eu falando espanhol, português, inglês, e ele falando pasto, né? Aí a comunicação era bem, bem fraca. Só que assim, você se identificava, você conversava com a criança. Daquele momento, você visualizava, você esquecia que você estava numa situação de guerra. Aquela criança comandando com você, conversando com você, e aí aquela coisa, você tinha 2 pontos legais. Você estava se familiarizando, você estava levando a mensagem que nós, americanos, estávamos ali para levar a segurança, mas você estava expondo o perímetro de segurança vulnerável. Então, era muito difícil de você balancear entre ser humano e ser o militar robô que não pode ter nenhum contato com a criança, não ter nada. Então, isso aí, às vezes, realmente era difícil. E os pais dessas crianças, como as pessoas sabem, quando é menino, a felicidade é maior, né? Quando é menina, não é uma felicidade tão grande na família afegã, porque não serão a mão de obra. Então, assim, é algo assim que a gente deparava que os meninos tinham um poder maior, estavam em maior número nas ruas, e as meninas realmente ficavam junto da mãe, escondidas, ficavam todas nas casas, né? Vocês tinham intérpretes lá? Tinha. Toda mas missão era pessoal nativo ou dentro do exército vocês tinham gente que... Nós trabalhamos com locais. Eram locais, professores, inclusive de faculdade, que trabalhavam com a gente. Mas aquela coisa, eles trabalhavam em diferentes regiões. Tem um dos que trabalhou com a gente, que ele trabalhou praticamente quase que o tempo todo com a gente. Hoje ele está na Alemanha, porque ele foi descoberto que ele estava trabalhando primeiro com os alemães, que ele falava inglês, primeiro com os alemães, depois ele veio trabalhar com a gente, e eles descobriram que ele estava trabalhando com o exército e ameaçaram a vida dele, a família dele teve que mudar. Então, os talibãs, quando sabiam que estava com o intérprete, que estava trabalhando com a gente, era algo assim de perigo para a vida dele, perigo para a família toda. Você chegou a aprender alguma coisa do idioma? Na época eu consegui arranhar alguma coisa, mas Yalei Saleh, Saleh Salam, banana, que é thank you, quer dizer, obrigado, né, em pasto, porque lá o árabe, o pasto, a região que eu estava, o pasto era a língua mais falada. Só que, como a gente tinha intérprete o tempo todo, você não tinha essa necessidade. Mas o legal é que você, por exemplo, uma coisa assim que eu falo, que nós brasileiros somos um povo abençoado. Como nós fomos treinar a polícia afegã, foi bem pitoresco. Por quê? Na época, eu estava sendo promovido para cabo e eu fui acompanhar só, porque eu tinha um sargento que ia dar treinamento para a polícia afegã, de educação física, de tiro e tudo mais. Cara, os americanos estressavam, assim, na primeira 2, 3 horas. Porque os caras totalmente disciplinados, não prestavam atenção em nada, o americano não conseguia comunicar com eles. Aí um dia eu peguei e falei, posso assumir? Ok, pode, claro, ninguém está aguentando isso aqui mais. Porque nós temos essa flexibilização primeiro. Quando você fala mais de uma língua, a sua parte no cérebro já identifica mais essa parte de gesticulação, a parte mais de comunicação mesmo. Então, eu comecei a treinar o primeiro dia, a polícia afegã, os caras aqui, a responsabilidade é sua agora. E eu me dei super bem com os caras e eu treinei a polícia afegã. Eu tenho um caderno que é muito bacana, que o chefe da polícia local chegou e me deu um caderno com a caneta, tudo personalizado, da polícia afegã e tudo mais, chegou e me entregou com o intérprete, falou, olha, tá aqui, obrigado pelo seu apoio e tal. Quer dizer, essas coisas que envaidecem a gente. Entendeu? Você treinar os caras, você fazer o soldado afegão fazer um polichinelo, cara, é a mesma coisa que ensinar um cara a ler árabe, velho. É muito complicado. A coordenação motora, a disciplina mesmo, os caras não têm acesso a isso.